Calma, espera um pouco. Sim, o Vasco está classificado para a grande finalíssima da Copa Betano do Brasil em 2025. Sim, é isso mesmo, você não está enganado. 14 anos depois, a última vez em 2011, lá no Couto Pereira contra o Coritiba, em Curitiba, o Vasco se sagrou campeão. E também foi a última vez em que o Vasco disputou uma competição de relevância nacional. O Vasco retorna 14 anos depois para a grande final da Copa Betano do Brasil, né? Para enfrentar o Corinthians nos 2 jogos. O primeiro jogo será no Maracanã. No Maracanã não. O primeiro jogo será em São Paulo, na Arena Itaquera, no estádio do Corinthians. E o Vasco vai decidir a taça da Copa do Brasil, muito provavelmente no Maracanã. E eu concordo que seja no Maracanã, que eu já vou explicar logo. Se você já chegou até aqui e curtiu essa grande finalíssima do Vasco, deixa o like aí pra contribuir. E sim, meus amigos, o Vasco jogou essas 2 semifinais contra o Fluminense de forma que me agradou. Principalmente no segundo jogo. Eu acredito que o Vasco foi bem mais produtivo no segundo jogo. No primeiro jogo, o segundo tempo, a segunda etapa, o Vasco demonstrou melhor futebol. Ou seja, passou quem jogou bola. Passou quem preferiu jogar futebol do que bater. O Vasco escolheu jogar futebol. Escolheu voltar à boa fase. Porque o Vasco foi para as semifinais contra o Fluminense em uma fase horrível. O Vasco em 8 partidas perdeu 7. É impressionante. Foi com um psicológico abalado para a semifinal, duvidoso de como seria, mas o time de Fernando Diniz conseguiu recuperar a autoestima e vencer o Fluminense para passar a grande final. Pois bem, com o retrato nesse segundo jogo, o Vasco me agradou muito. Entendeu? Óbvio que teve algumas peças aí que se destacaram muito mais, como por exemplo, não pode deixar passar o nosso grande Ryan, né? Da base, que a cada dia mais, a cada jogo mais, tem assumido o seu protagonismo dentro de campo, mas o seu coadjuvante, e pra mim, o que jogou melhor, tanto no primeiro jogo contra o Fluminense, tanto no segundo jogo, Carlos Andrés Gomes, o Colômbia, jogando demais, na minha opinião, o melhor jogador da partida, tanto no primeiro jogo, tanto no segundo jogo. É impressionante a capacidade de drible, de velocidade, de arranque, que esse jogador tem, um achado espetacular da diretoria do Vasco no meio do ano, e tem contribuído cada jogo mais. Jogou muito melhor do que o primeiro jogo, apesar de ele ter sido o cara do jogo no primeiro jogo. Impressionante como esse jogador se adaptou de forma muito rápida, fez uma partida de time grande, né? Tomamos um gol ali gol contra do Paulo Henrique, que a gente tentou cortar a bola e foi muito infeliz, infelizmente, o Paulo Henrique, que tentou cortar e acabou chutando pro própria meta, pro próprio gol, né? Mas o Vasco ainda assim não se abalou durante a partida, tentou buscar o resultado, mas o nome da noite, depois do Andrés Gomes, né, na minha opinião, foi o Fábio, né? O Fábio, goleiro do Fluminense, aos seus 45 anos, fez uma partida fenomenal, porque eu acredito que entre 6 a 7 oportunidades de gols claros que o Vasco pôde fazer, mas Fábio fez defesas milagrosas, salvando o Fluminense, entendeu? A gente poderia muito bem não ter levado para os pênaltis, mas aconteceu. Tivemos que sofrer mais um pouco,
para ir pros pênaltis, mas, na lógica, o Vasco deveria ter ganho essa partida no tempo normal, ganhando de 3, 2-1, jogando baixo, entendeu? Mas quis o destino que fosse para os pênaltis e os ataques cardíacos que acontecesse. O Vasco foi para os pênaltis e, mais uma vez, querendo destacar o protagonismo do Léo Jardim em cobrança de pênaltis, que não é a primeira, não é a segunda e nem a terceira vez que o Vasco passa pelos pênaltis por conta dele, entendeu? O Vasco é impressionante. O retrospecto nos pênaltis durante esses últimos anos com o Léo Jardim é espetacular. Só nesse ano, por exemplo, na Copa do Brasil, o Vasco passou pelo Botafogo, pelo Operário nas oitavas, se eu não me engano, Botafogo nas quartas e agora o Fluminense nas semis. O Operário em alguma dessas etapas de mata-mata. Mas foi contra o Fluminense foi a terceira vez que o Vasco passou pelos pênaltis. Tudo por conta aí da categoria do jogador de bater pênalti também. Vamos ressaltar também que o Vasco bateu muito bem os pênaltis, né? Os seus cobradores, entendeu? O Vasco tem se saído muito bem, mas Léo Jardim, impressionante como ele tem salvado o Vasco até nos pênaltis, entende? Um goleiro espetacular. E conseguimos essa classificação merecidamente, justamente. Se não acontecesse assim, olha, seria muito injusto por tudo que o Vasco fez, por tudo que o Vasco produziu nos 2 jogos, mas ainda bem que o Vasco conseguiu se classificar para a final da Copa do Brasil. O primeiro jogo vai ser já nessa quarta-feira, né, na Arena Itaquera, na Arena Corinthians. No segundo jogo, domingo, dia 21, provável que seja no Maracanã. E tomara que seja no Maracanã. Por quê? No Maracanã comporta mais torcedores e o Vasco, a torcida do Vasco, obviamente, vai super, hiper, mega em peso. São Januário é importantíssimo, é muito bom, mas o fator Maracanã, principalmente agora, né, tem feito bom para o Vasco, né? E vamos em busca desse título. Eu tenho certeza aí que o Vasco pode surpreender. O Corinthians é um time muito experiente, né? Capacidade, oscila, tem seus momentos, mas tem um time muito capaz, né? Mas o Vasco precisa manter a concentração. Eu acredito que se manter o nível do segundo jogo, principalmente contra o Fluminense, a gente pode conquistar. Tamo junto, até a próxima.